Fala galera, beleza? É, não nota o som de fundo não, que tá tendo uma festa mais lá pra baixo ali na rua, então tá ficando meio difícil de gravar, mas eu tinha que gravar algum horário, então tem que ser agora. Mas enfim, é, é um formato novo, né? Trazendo aqui uma prévia, daqui a pouco a gente vai pra rua, na moto, e aí eu vou discorrer melhor sobre os assuntos do dia, beleza? Mas de antemão quero agradecer aos novos inscritos que têm chegado aqui no canal. Agradecer pela interação que eu tenho notado também, muitos comentários legais. Eu acho muito bacana porque eu gosto de ficar respondendo e manter aquela interação e tal. Então, sejam bem-vindos. Espero que curtam o canal. Se ainda não é inscrito, eu peço que considere se inscrever no canal, deixa o like aí que me ajuda muito também na divulgação e tal. Eu adquiri essa Himalaia recentemente, ela que é a versão completa, né, a versão que vem sem câmara de ar, né, é a Hunling Black, o nome dela, né. E aí, fazendo novos conteúdos com essa moto, e estou no período de amaciamento com ela, né, muito em breve vou começar a pegar a estrada com ela, para que a gente consiga também extrair um pouco de experiência de como que é o comportamento dela nas estradas, né. Por enquanto eu estou trazendo para vocês as minhas impressões andando na cidade, né, as minhas impressões também de como está sendo o trato com a concessionária, né, o fato de pós-venda, né, no vídeo passado eu relatei o problema que eu tive na ignição, né, no sensor da ignição, que foi trocado o sensor. O pessoal lá do pós-venda prontamente me ajudaram, né, uma pane no meio da rua, e aí já era coisa de 4h30, 4h15 da tarde, e aí eu fiquei com essa pane. Eu ligava a chave e tudo acendia, tudo funcionava, mas na hora de dar o start, a moto não cantava. Ela não pegava. E aí eu entrei em contato com o WhatsApp do pós-venda, que prontamente me atendeu, foram bem solícitos, e eu relatei que estava no meio da rua e tal. E aí eles disseram, se prontificaram em mandar o reboque para me buscar, né, o reboque deles. E aí com coisa de 20 minutos, 30 minutos, chegou lá o reboque, 2 mecânicos, mas o rapaz também do pós-venda, sempre muito solícito. Tentaram fazer ainda a moto pegar por lá, viram que não tinha resultado, e aí decidiram levar para a loja, e aí beleza. Com um dia e meio, me devolveram a moto, em perfeito estado. Retiraram a peça de uma outra Himalaia Zero, que estava desativada ainda, né? Tiraram a peça lá e colocaram nela aqui. E me entregaram a moto em perfeitas condições, daqui a moto certinha, graças a Deus, tudo ok. E foi uma experiência positiva que eu tive, apesar daquele momento frustrante, né? Frustrante. Oh, frustrante. Aquele momento ruim. Aquele momento difícil que eu passei naquela situação. Mas foi algo que serviu para ver como que era o contato com o pós-venda. E a minha impressão foi que foi positivo. Então, eu agradeço o pessoal da Royal, daqui de Fortaleza, por ter me ajudado, ter me amparado naquele momento lá, né? E segue o jogo, vamos para cima, vamos continuar aqui. A moto é um espetáculo de moto, nada a reclamar. Pelo que eu andei nela na cidade, eu sinto que essa moto na estrada vai ser um monstrinho, viu? E assim que ela tiver com o amaciamento completo, já também ela vai para a revisão dos 500 quilômetros, né? A gente vai acompanhar, vocês vão acompanhar aqui comigo, vou relatar tudo, a minha experiência, né, e tal, lá na concessionária. Eu acho que eu vou ficar por lá no momento da revisão, porque como é de 500 quilômetros, eu acho que é uma parada mais rápida, né? E aí acaba que dá para ficar lá e acompanhar e tudo. Então eu vou fazer esse registro para vocês, beleza? E é isso aí. Vou deixar de papo furado e bora pra rua gravar, que o vídeo não é só assim falando não. Viu? É o primeiro contato que eu tenho nesse formato aqui. Coloquei uma bandeira ali no meu motoclube, ali no motogrupo, né? O Alencarino Motogrupo, ali atrás, no colete. Quem quiser seguir ó, o motogrupo também, ó, vai lá no Instagram, @AlencarinoMG, viu? Segue lá. Se for de Fortaleza, tiver a fim de entrar para um motogrupo,
bem família mesmo e tal, que preza pelos princípios basilares do motociclismo, né? Deixa uma mensagem lá e aí a gente troca uma ideia e quem sabe você faça parte aí da nossa família também, beleza? Vamos pra rua, meu povo. Se inscreve aí, deixa o like pra mim e partiu! Ah, meu povo! Um belo dia, céu azul em Fortaleza, um dia bonito. Aí eu pensei, pô, eu não vou de carro pro trabalho não, eu vou de moto. Então cá estamos, meu povo, de moto indo ao trabalho, relembrando os velhos tempos, né, da Feza, que eu costumava ir de moto ao trabalho e tal, por muitas vezes. E aqui em Fortaleza a gente está entrando na quadra chuvosa, mas hoje deu uma trégua. Aí eu pensei, pô, vou aproveitar e vou na moto e aproveitar e gravar, né, umas coisas e tal. Porque eu indo ao trabalho de moto dá pra eu render pelo menos 2 vídeos. Um indo e outro voltando. Então eu tinha algumas coisas pra falar com vocês e tal. Uma delas é as minhas impressões iniciais, né, em Itaquá, Himalaia, os primeiros dias e tudo. O que é que eu tô achando da moto, principalmente aqui na cidade. Uma coisa que eu percebi nela aqui é que eu não sei se é porque eu tô me confundindo, mas eu notei que ontem, por exemplo, quando eu saí nela, quando eu fui ajeitar o horário dela, estava com uns minutos atrasados, aí eu percebi que ela estava com o modo desempenho ativo, ela não estava com o modo eco. E eu lembro que anteriormente eu tinha saído da loja com ela no modo eco ativado. Aí eu não sei se desativou só, ou se foi eu mexendo mesmo e sem querer eu devo ter mudado, sem perceber. Mas ontem ela estava com o modo desempenho ativado, sendo que eu saí da loja com o modo eco. Eu fiquei nessa dúvida se ele desativa só e tal. Mas enfim, é uma bobeira que eu vou ter que prestar atenção. Agora, ontem eu ativei o eco dela, né? E aí eu vou ver se ele vai ativar sozinho, desativar sozinho. Eu vou prestar atenção se ele vai, na próxima checagem que eu fizer, ele vai estar no modo desempenho, sem eu ter colocado, né? E aí tenho sentido a moto muito boa aqui na cidade. Hoje eu vou fazer um teste urbano aqui nela, né? Pegando aqui essa hora de rush aqui inicial, né? Que é a hora que o pessoal tá indo ao trabalho, indo pro colégio, faculdade. E aí o trânsito acaba se tornando mais truncado, né? E aí eu vou fazer esse teste hoje nela aqui, ver como é que ela se sai e tal. Mas de antemão, pelo que eu já tenho rodado na cidade, é uma moto que tem um desempenho muito massa mesmo. E pro tamanho dela também, eu tenho achado ela até econômica, porque se você notar ali, ó, no painelzinho ali de gasolina ali, ó, tá com meio palito do último palito cheio, ó. E eu já tô indo para 100 km rodados. Quando eu saí da moto, quando eu saí da loja, quem acompanhou o primeiro vídeo de eu saindo da loja, percebeu que eu tava com o tanque seco e fui encher, né? Aí eu enchi o tanque naquele dia e não enchi mais. Então ela tá aqui, ó, no meio palito cheio. E já tá com 99, 100 km praticamente. Vocês viram essa última ultrapassagem que eu fiz? O poder do torque, né? O poder da cavalaria dela, né? Moto com 40 cavalos, eu precisei ali dar uma esticada, ela foi não chegou nem nos 4.000 giros, ela já deu uma chicotada pra cima ali e já conseguiu se desvencilhar do trânsito pesado. E isso é muito interessante. Você não precisa desgastar o motor, bastou chamar que ela vai.
coisa também que eu notei dela é a questão da buzina, né? Eu vi alguns relatos do pessoal de fora aí de São Paulo e tal, dizendo que a buzina é baixa, mas eu acho que é questão do volume mal ajustado, viu? Porque ela aqui tem a buzina alta, cara. Ela tem a buzina alta, eu achei a buzina dela num volume bem ok mesmo. Não achei um volume baixinho. Lógico que não é um trombone, né? Mas é um volume que é muito aceitável, na minha opinião. Dá para os carros ouvirem tranquilamente. A questão da altura dela também é uma altura que me agradou bastante. Me agradou bastante mesmo. No primeiro vídeo eu disse que ia baixar o banco, né? Mas eu não baixei não. Quer dizer, eu baixei e aí eu voltei a deixar ele na altura mais alta, né? Porque me agradou mais, assim, ergonomicamente falando. E eu já me acostumei, assim, com a altura dela e com o peso também. Ela é difícil de manobrar desligada, né? Por exemplo, eu vou tirar, ela tem um quartinho dela lá na garagem lá de casa, né? Tem a garagem do carro e tem uma segunda garagem que é coberta, que é onde ela dorme. E aí para eu tirar ela de lá, eu tenho que colocar uma força extra, assim, porque ela realmente é pesadinha, desligada. Mas no trânsito ela é muito de boa mesmo. Eu percebi a confirmação de alguns relatos de que as pessoas dizem que ela pende para o lado, né? Pende para a direita. Ela realmente puxa para a direita. Acho que é uma característica dela. E eu ouso dizer até que seja por dois motivos. Eu posso estar errado, mas é algo que é uma suposição minha, não é uma confirmação. É apenas uma suposição. Eu acho que essa puxada dela para a direita se dá por dois motivos. Pelo coletor, né, pela marmita que tem aqui debaixo dela, próximo ao escapamento, que essa marmita ela fica levemente direcionada para o lado direito da moto. E aí ela pesa 3 kg e pouquinho, né? É um pouquinho mais de 3 kg ela pesa. E isso, na hora que a moto está rodando, faz total diferença, né? Ainda mais unido ao peso do escapamento também, junto. Aí acaba que descompensa o lado esquerdo. Pode ser que isso esteja ajudando a puxar ela um pouquinho para o lado. Só, galera, que não é uma coisa extremamente não, ó. Eu solto ela aqui, ó, ela vai puxando, mas se eu compensar com o outro lado do corpo, ela se sustenta de boa, entendeu? Então acho que eu vou cair na moto porque a moto tá puxando para a direita. Se você tiver um controle na moto, você não cai não. Você não cai não. Eu solto aqui de boa o guidão dela para testar e eu sinto que ela puxa, mas aí eu dou o contrapeso com o meu corpo pro lado esquerdo. E aí pronto, e aí a moto se mantém firme, mantém reta. Eita, já que a ventoinha dela começa a ligar aqui. Eu percebi que o sistema de resfriamento dela está bem eficiente, muito bom. Ela sempre se mantém abaixo dos 100 graus. Quando ela se aproxima ali de 90 graus, a ventoinha já ativa e ela ventila, né? Obviamente, resfriando o motor. Sim, a minha segunda hipótese, né, que eu acho da questão da puxada é o fato de a suspensão dianteira dela ser dividida. Por exemplo, um lado é o lado da mola e o outro lado é o lado do óleo. Não que só passe óleo num lado, não é isso não, passa óleo dos dois lados, mas um lado da suspensão é onde fica somente a mola e óleo, e o outro lado somente óleo, não fica mola. Então talvez o peso da existência da mola de um só lado dê essa descompensada também e faça com que a moto puxe. Como eu disse a primeira vez, é apenas uma suposição minha. E eu me bananei, que não era pra eu ter vindo desse lado de cá, não. Era pra eu ter ido do lado de lá. Mas quando abri aqui, o cara saiu, eu vou pro lado de lá. Já abriu ali o sinal, é só questão da negada aí começar a andar. Pois é, aí eu acho que essa parte de ter uma mola de um lado com o óleo e o outro lado ter somente o óleo, pode ser, não é uma certeza, mais uma vez falando, pode ser que
isso afete na parte dela se sustentar para a direita, né? Dela pender para a direita, melhor dizendo. São esses dois pontos que eu acredito que influenciem no fato dela puxar, porque a moto não é desalinhada, a moto ela anda certinha mesmo e tal. Então acho que é só questão de peso. Eu queria até ver o que é que aquelas pessoas que colocam link pipe, né? Eu queria até link pipe, sei lá como é o nome daquilo. Mas é um negócio que é um cano, né? Que você extrai o coletor, extrai a marmita e coloca um cano centralizado direto na ponteira original, né? Talvez aquilo dali amenize essa puxada de lado, não sei. Teria que ver aí com quem colocou, né? Se sentiu alguma diferença da anulação dessa puxada. Talvez tenha sentido, né? Nem que seja pouco, mas talvez tenha sentido. Porque tudo que você tira de peso da moto influencia, né? No manuseio dela. Mas você vê aqui, ó, eu consigo trafegar tranquilamente entre o fluxo pesado de veículo. Tem que ter perna, né? Logicamente, eu tenho 1,80 m. E aí pra você ficar com o pezão no chão aqui, você tem que ter um pouco de perna aqui pra se sustentar no trânsito pesado, né? Mas, eu volto a dizer, não é um bicho de 7 cabeças não, é bem de boa. Quando você se acostuma, eu já me acostumei tranquilamente. Tô aqui hoje 102 km rodado e já me acostumei tranquilamente com o peso da moto. Eu venho da Phaser, né? Que é mais leve, né? Logicamente, Phaser 250, bem mais leve. Mas dela aqui eu já me acostumei, já me adaptei com o peso e é só sucesso. Estou abastecendo somente com comum, somente com a gasolina comum, não estou botando ativada, não vou botar, apesar de eu ter abastecido só uma vez, né? Eu abasteci somente uma vez, mas abasteci com a gasolina comum e pretendo continuar, só que com uma ressalva. Eu vou procurar ser bem fiel ao primeiro posto que eu abasteci. Eu vou procurar ser bem fiel a ele. Sempre que houver a possibilidade de eu ir nele abastecer para encher o tanque, eu vou e vou lá, encho o tanque e tal, para manter fiel a uma única gasolina, de um único posto. Assim eu vou ter um controle e perceber se essa gasolina é realmente boa e tal, porque se houver alguma alteração, eu já sei que foi de lá, né? Eu não vou ficar tentando adivinhar se foi de posto A, posto B. Então, se você puder também fidelizar um posto para chamar de seu, eu aconselho. Talvez vocês estejam escutando, ó, a ventoinha dela ligada. Ela já ventilando ali. Quando eu parar no sinal, eu vou ver aqui, eu vou alternar aqui no botãozinho aqui a temperatura dela pra gente dar uma olhada. Outra coisa também que é a primeira vez que eu tenho contato, são dois pontos: a embreagem assistida e deslizante. Pô, cara, isso é muito bom, viu? Ela é bem levinha, cara, é uma seda, Você passa da primeira pro neutro, você fala o que quiser, que a moto é uma seda para troca de marcha. Realmente faz total sentido essa embreagem assistida e deslizante. Eu nunca tinha usado na vida, foi a primeira vez. E outro ponto também é a questão do acelerador eletrônico. Também é um negócio que é muito bom, cara, muito bom. As pessoas falam, eu vi as pessoas falando de um retardo, né, de um delay, mas eu particularmente não senti isso não. Não senti isso não. Inclusive, eu até disse no vídeo passado e volto a dizer, ele é bem fiel ao que cobra os sensores, viu? Os fotossensores. Ele é bem fiel ao que fotografa nos fotossensores. Então, bora ter cuidado aí. Quando for passar no fotossensor de 50, passa de 50 para baixo. Não vai inventar de passar 55, 56, achando que
tem a compensação, né, do velocímetro, que aqui eu percebi que não tem. Pelo menos a minha aqui não tem, ela é fiel ao que o fotossensor acusa. Quer fazer um teste? Coloca uma rota aí no Google Maps, no teu celular, e aí tu vê a velocidade máxima que está marcando no Maps, porque ele marca. E aí você vai ver que é bem próximo, é muito próximo, é quase que igual com a velocidade marcada no painel dela aqui. Eu acho que os relatos de algumas pessoas que dizem que o acelerador é lento, eu acho que deve ser também por conta de que algumas pessoas gostam de sair arrancando, né, no sinal. Gosta de sair arrancando e tal. E aí talvez o modo eco esteja ativado. E aí logicamente ela vai ficar mais amarrada, né? Porque o modo eco, como o nome já diz, é para economizar. Tenta dar uma saída se você gosta de sair arrancando, né? Eu não aconselho não, eu particularmente não gosto não. Mas se você gosta de sair arrancando, tenta sair no modo desempenho para ver se muda essa questão aí relatada. Talvez mude, talvez não, mas talvez mude. E aí vai ser tirado a prova. Graças a Deus hoje tá um sol bacana aqui em Fortaleza, cara. Hoje tá um solzão bacana aqui. Um presente hoje de Deus aqui, um solzão bom desse. Que aí me deu a oportunidade de vir com a moto ao trabalho. Eu tava com vontade de vir. E hoje também eu não preciso ir arrumado, né? Não preciso ir tão aos panos assim ao trabalho hoje. Aí acaba que unir o útil ao agradável, né? Porque pra eu vir todo empalitosado de moto fica meio desconfortável até. Ó, tive que acionar aqui os dois freios pra... Não foi uma freada brusca não, mas foi uma freada consistente ali pra conter a moto na traseira daquele mob ali. Não tinha como eu puxar de lado, porque tinha uma moto do meu lado. E aí eu tive que acionar os dois freios e vi que a resposta é muito boa mesmo. É uma resposta imediata. Muita coisa, galera, assim que eu vejo que na internet a galera faz um escarcéu relatando coisas ruins, de que na prática que eu possuindo a moto, eu não tenho sentido essa diferença, não tenho sentido essa situação negativa que as pessoas dizem e tal. Ah, não sei o que, a moto tá fazendo isso, a moto tá fazendo aquilo. Na minha aqui, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu não tô tendo problema até então. Tive somente o problema do sensor da garantia, ou do sensor da ignição, que foi prontamente trocado pela concessionária, sem nenhum desgaste mental, digamos assim. Foi bem de boa. Aí vocês percebem aqui no corredor, a moto passa de boinha mesmo. O guidão dela é bem largo, mas ela passa tranquilamente pelos retrovisores, né, dos carros. Até porque muitos retrovisores passam por debaixo do guidão, então, como esse carro aqui na minha direita, ó, o retrovisor dele é nitidamente bem baixinho, ó, do HB20 aqui do lado, do sedã, né? Ele é bem baixinho, ó, ele passa embaixo da minha mão, ó. Passa embaixo da minha mão. A ventoinha ligou de novo, ó. A ventoinha ligou de novo. Trânsito alto aqui, a bicha. Deixa eu ver aqui como é que tá a temperatura dela. Ó, perto de 100 graus, ó. Aí ela já ativa a ventoinha. Isso é perfeito. Ventilação perfeita. Ela não chega à marca de 120 graus, ó. Ela já liga logo. Isso é muito bom. Isso mostra que a ventoinha tá saudável. Certo?
Se a sua estiver chegando aos 120, vai na loja para ver o que é. Porque chegou no 120, a ventoinha não está tão eficiente assim. Então tem que estar ali antes do 120, beleza? Tem que ficar nessa marquinha aqui, ó. Talvez esteja fazendo assim, né, o monitor, mas tem que chegar perto do 1. Pertinho do 1, não em cima do 1. Perto do 1, do 120 marcado. Aqui em Fortaleza hoje está marcando próximo a 30 graus, 31 graus. São 7 e pouco da manhã. Tá bem quente hoje aqui. Imagina à tarde, né? Quando eu estiver voltando para casa à tarde. Vai estar uns 80 graus. É isso mesmo. Satisfeito demais, demais. Agradeço muito a Deus por esse presente que Ele me deu. Agradeço muito, porque é uma moto que eu pesquisei muito, cara, muito, mas pesquisei demais mesmo. A próxima moto, pesquisei muito. E essa daqui, ela surgiu na minha mente. Ela não era uma ideia principal, ela simplesmente surgiu. Pô, tem a Himalaia, cara, 450 que eu não tô dando atenção. E aí eu me aprofundei e decidi estudar a moto. Estudei a moto, eu li o manual, tive acesso ao manual dela antes de ter a moto, eu li o manual, certo? E eu aconselho a todo mundo que tem a moto, independente de marca, leia o manual da sua moto, leia o manual da moto, tira ali não tenho tempo, tira um sábado ali, que seja uma horinha, meia horinha para ler, um domingo, tempinho ali, ó, lê umas 3 páginas, o manual é pequenininho, né? Lê ali umas 3 folhinhas ali, ó, num dia, no outro, que vai te fazer muita diferença, vai entender a moto, vai entender o que tu possui. Então, outra coisa aqui, muita gente diz que o retrovisor vibra, né? O meu aqui não tá vibrando não, acho que é aperto mesmo, questão de aperto. Tem um parafusinho aqui atrás, ó, que dá pra você regular, pô, esse aperto aí deixa ele mais rígido e tal. O meu aqui não treme não, viu? Peguei já calçamento nela aqui e é bem de boa, não treme não. E é isso aí, pessoal, essas são as considerações. Eu peço aí que considere se inscrever no canal, deixa o like aí que me ajuda muito mesmo. Eu tô curtindo demais aqui a moto nova. E aí tô trazendo para vocês os relatos sinceros, né? Eu tô trazendo aqui a mais pura sinceridade aqui de quem possui um Himalaia, desde o primeiro dia, né? Então eu vou ser o mais fiel possível aqui nos meus relatos para que sane as dúvidas de muitas pessoas, né? Que eu tive muita dúvida, e aí muitas coisas eu encontrei na internet fazendo apavoro. Apesar de eu encontrei muita coisa positiva, por incrível que pareça, na gringa, pô, nos vídeos estrangeiros. Eu aprendi muita coisa nos vídeos estrangeiros. Ficava pelejando ali no inglês, no espanhol e tal, para entender da moto e tudo, na gringa. E foi excelente essa experiência, porque eles realmente são fiéis aos relatos. Então eu vou trazer sempre para vocês um relato fiel dela aqui, beleza? Se inscreve aí no canal, todos estejam aí com a paz de Deus nos corações de vocês. Nosso Senhor Jesus possa fazer esse presente na residência de todo mundo, né? Possa nos abençoar, nos dar saúde e força, que o resto a gente consegue com isso, beleza? E é isso aí, meu povo. Todo mundo com Deus, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, beleza? Falou, meu povo!